Bom dia, meus amados. Vamos iniciar mais um culto da Escola Bíblica Dominical e vamos encurvar nossas cabeças para estar iniciando. Oremos todos. Amado Pai, mais uma vez te damos graças pela essa escola que agora se inicia. Te pedimos que receba como um aroma suave ao Senhor. Somos gratos à salvação em Cristo e te pedimos proteção. Proteção pelo tudo que está ocorrendo, pelas pandemias, ou pandemia, melhor dizendo, por outras doenças que já nos circulam e também a insegurança, que não é porque estamos em um quadro de isolamento social que nós estamos seguros. Nós sabemos que os bandidos ainda estão agindo. Nos livra do mal. E somos gratos por esse meio. Sabemos que não é o ideal, mas nós louvamos por ele, que é pelo qual nós podemos chegar na presença dos irmãos e de outras pessoas também, para levar a tua palavra. Que é em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, vamos cantar 2 hinos do nosso cantor cristão. O primeiro é 314, Estou Seguro, e o segundo é o 322, Cristo Valerá. Cantemos todos. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansa nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descanso nos eternos braços do meu Deus. Posso ser bem seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do
minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Realmente, meus amados, com Cristo vale tudo. Ele, a morte dele nos salvou, a morte dele fez com que nós saíssemos das trevas e agora, pela sua graça, estamos posicionalmente na sua luz, ou no céu, vamos dizer assim. Irmãos, e com ele nós estamos seguros. Segurança. Confie nele, né? Então ele nos protege. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Filemão. Vamos ler todo o livro. Lembrando que o livro de Filemão, ou a carta de Filemão, ela não tem capítulo, né? Ela é, se a gente fosse olhar e dizer, é apenas um. Mas vamos ler a carta de Paulo para Filemão. Assim diz a palavra do Senhor. Epístola do Apóstolo São Paulo a Filemão. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade
porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Vamos encurvar nossas cabeças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez te pedimos que possamos sair dessa situação, que possamos voltar a comungar todo mundo juntos em um mesmo lugar, para que possamos juntos estar dando graças, rendendo louvores ao Senhor. Em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar mais 2 hinos, também do nosso cantor cristão, o 396, Cegueira e Vista, e o 447, Nunca Ouvi de Cristo. Cantemos todos. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora
senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, que eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor. Elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus ou não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez: a nós nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Pede a Deus graça em mão para dar testemunho de Cristo, pra ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Amém? Vamos lembrar, meus amados, que o mundo vive uma cegueira. E nós somos os responsáveis, ou vamos brincar assim, nós somos usados por Deus para ser o oculista, para tirar a cegueira desse mundo. E o instrumento que nós usamos não é o bisturi, não é o laser, mas a palavra de Deus, o qual, através dela, as pessoas vão ouvir de Cristo e não terão desculpa de dizer: nunca ouvi de Cristo.
nós temos a responsabilidade, como Paulo fala, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E ele fala que isso pesa. Então, lembre-se que não há um peso de obrigação, mas lembre-se que isso é um privilégio, uma honra de podermos levar a mensagem de salvação para aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Então vamos orar, vamos encurvar mais uma vez e logo em seguida estaremos aí dando continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica. Oremos todos. Senhor Pai, graças mais uma vez estamos dando por tudo que nós já realizamos. E agora te pedimos pelo estudo da Escola Bíblica Dominical que possamos aprender mais de Ti. Mais uma vez, te peço para ser usado nas Tuas mãos. Perdoa as minhas falhas. Em nome de Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, vamos estar aí retornando ao nosso estudo da Escola Bíblica, onde estamos vendo aí o alicerce firme da criação até Cristo. Vamos dar uma pequena revisada aí na lição 34, da semana passada, o que nós vimos. Então, nós falamos aí sobre a tentação de Jesus Cristo, aonde vimos Satanás ali no capítulo 4 de Mateus, tentando o nosso Senhor. Vimos que a primeira tentação, Satanás, ou melhor, depois que o Senhor Jesus Cristo, ele passou 40 dias em jejum, ali a passagem nos fala que ele teve fome, e Satanás usou essa necessidade física que o Senhor estava tendo e tentou ele, dizendo se ele fosse o Filho de Deus, e nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tornasse ou transformasse as pedras ali em pão para saciar a sua necessidade naquele momento. E vimos o Senhor respondendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Também vimos aí a segunda tentação, onde levou ele ao monte, onde ele disse, olha, está escrito, usando a palavra, lança daqui abaixo, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. E o Senhor também respondeu. E a quarta tentação, Satanás, ele chegou, mostrou, levou para o pináculo, em cima do pináculo do templo, e disse, olha, tudo isso eu te darei se me prostrares e me adorares. E o Senhor disse, sai daqui, Satanás, que só ao Senhor, nosso Deus, prestarás culto. Vimos aí que Satanás deixou ele e os anjos ali o serviram. Hoje vamos dar continuidade na lição, agora vamos iniciar, melhor dizendo, a lição 35, onde Jesus ele começa o seu ministério. Mas, antes de entrar propriamente dito no ministério de Cristo, gostaria de fazer umas perguntas. A primeira delas tente imaginar se João Batista viesse a nós, se João Batista viesse pregar em nossa cidade essa mesma mensagem que ele pregava ali no tempo de Cristo. Ele chegasse aqui anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Como você reagiria? Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você chegava olhando para aquele homem, uma aparência rude,
um homem que estava vindo com roupas de pele de carneiro, com cinto de couro, uma pessoa que comia apenas mel e gafanhotos, como seria a sua reação? Será que, isso eu me incluo também, né? Será que nós ouviríamos, daríamos crédito? Será que nós nos arrependeríamos? E quem precisa de arrependimento? Quem é que precisa? Todos nós. Todos nós precisamos arrepender dos nossos pecados e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E como João fala, reconhecer que Ele é o Cordeiro que tira o pecado de Cristo. E lembrando que João Batista, ele pregou fielmente a mensagem de Deus, né, a fim de preparar as pessoas para confiar em Jesus, para reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E ele chega logo após o batismo e diz, olha, falando para os seus discípulos que estavam ali com ele, eis, apontou para Jesus e diz, olha, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas a gente sabe que houveram pessoas, a gente sabe que teve pessoas que realmente reconheceram que arrependeram dos seus pecados, pessoas que sabiam que precisavam de arrependimento para escapar do castigo eterno, que elas estavam ali esperando o Messias e viu o Messias na pessoa de Cristo através da mensagem de João, através de João ter mostrado o caminho, e eles estavam ali na expectativa para o ministério do Senhor. Mas havia outros que não. Haviam outros, como os fariseus, que se achavam bons o suficiente para serem aceitos por Deus. Eles achavam que eles faziam as coisas e, em troca, eles iriam para o céu. É aquela só, toma lá, dá cá. Eu dou aqui, mas a gente quer receber dali. Mas a gente sabe que as pessoas não são salvas pelas obras. As pessoas de hoje também confiam que as suas obras podem salvá-las do castigo eterno. E elas não creem em Deus, né? Elas não creem que Deus castigará, porque elas são pessoas boas. Elas acham que fazendo essas coisas não receberão o castigo eterno, que serão aceitas. Né? Eu já vi até pessoas dando relatos, né? Pessoas falando de outras pessoas que morreram e assim, dizendo que essa pessoa era tão boa que eu tenho certeza que Deus reservou um lugar especial para ela, de tão boa que ela é. Mas lembre-se que não é o que eu faço e deixo de fazer. Isso não leva ninguém ao céu. Você pode dar o seu fígado, você pode dar o seu rim, você pode dar o seu pulmão, o seu coração para outra pessoa. Você pode dar a sua vida por outra pessoa. Mas se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não adianta de nada. E nós vemos que João pregava
justamente o arrependimento. Que você abandonasse as suas práticas mundanas. E isso incomodou Herodes. Né? Então, Herodes, ele lança a João no cárcere e prende justamente porque João falava que ele tinha que se arrepender. E quando a gente vê a história, nós vemos que devido ao que João pregava, ele foi morto. Mas a mensagem de Jesus, nós sabemos que continuou a mensagem de João Batista, só que Jesus era o Salvador. Então Jesus veio se comunicar com o povo, né? Deus querendo falar mais uma vez com o povo. Ter um relacionamento com o homem. E Cristo veio estabelecer esse relacionamento. Porque na morte de Cristo, ele criou ou tirou toda a inimizade, como Paulo fala, que nós éramos inimigos de Deus, mas pela morte de Cristo, nós temos a paz com Deus. Então, Cristo, ele veio fazer essa apaziguação, né? Ele veio trazer a paz, né, entre Deus e os homens. Então, Deus sempre se comunica, Deus sempre quer trazer o relacionamento. Basta o homem ter fé. Basta o homem realmente crer. E como já falamos em outro dia, sem fé é impossível agradar a Deus. E veja que antes de morrer, João tinha terminado sua obra ou de preparar o caminho para o Senhor. Veja que no verso 14 e 15 de Marcos diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Né? Veja que ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha só, arrependei-vos e credes no evangelho. Então veja que já Jesus começou a iniciar o seu ministério. E na sua pregação, o conteúdo foi semelhante de João: arrependei-vos. Ou seja, mudem suas atitudes. Mude o seu pensamento. Lembra que arrependimento é uma mudança de pensamento que vai levar a uma mudança de atitude. Quando você muda a maneira que você pensa, então você muda a maneira que você age, as suas atitudes. Muitas pessoas podem mudar suas atitudes, mas não mudam o seu pensamento. A mudança de atitude de muitas pessoas é por conveniência. Mas quando nós mudamos nossa maneira de pensar, naturalmente nós mudamos a maneira que nós agimos. Então, quando eu mudo a minha maneira de pensar, e principalmente quando eu reconheço quem eu sou, um miserável pecador, cheio de falha, que precisa da salvação, que eu não tenho como obtê-la, e a única maneira que eu posso fazer é reconhecer, arrepender e confiar no Senhor. Crer que Cristo veio ao mundo, que Jesus, o Deus Filho,
se tornou carne, onde ele se humilhou para pagar o preço do pecado, meu e seu. Se não acreditarmos em Deus, se nós não acreditarmos que Deus enviou seu Filho, se não acreditarmos que é só pela fé que se agrada a Deus, então não podemos agradá-lo, e muito menos ser aceito. Lembre-se de Caim e Abel. Por que Caim foi aceito por Deus? Ou melhor, por que Abel foi rejeitado? Né? Todos os dois eram pecadores. Abel não era santo, como as pessoas gostam de dizer, santidade, né? Ele era um pecador como qualquer um de nós. Precisava da salvação como qualquer um de nós. Da mesma forma, Caim. Perante Deus, Caim e Abel eram pessoas pecadoras que necessitavam da salvação, que necessitavam de Deus, que necessitavam ter fé. A diferença deles dois é justamente isso. Porque Abel teve fé e Caim não. Porque Deus tinha ordenado a maneira de como ele queria ser adorado. E Abel quis fazer da maneira dele. Caim quis fazer da maneira dele. Mas Abel, pela fé, fez conforme Deus tinha ordenado. Porque ele acreditava, ele tinha fé nas palavras do Senhor. Noé, veja que Noé creu quando Deus disse que ele deveria construir a arca para salvar tanto a ele como sua família. Lembra que Deus tinha ordenado a ele construir porque iria chover. Só que quando nós olhamos para os nossos dias, é natural chover. Né? A gente brinca que muitas vezes, quando chove muito, diz que cai um dilúvio. Né? Então, se nós olharmos em muitas cidades, em grandes cidades, né? Geralmente as capitais, as metrópoles, vivem alagadas. Às vezes não pode chover 10 minutos e já tem aí um grande estrago. Mas quando a gente olha e vai ver a história do povo, aí pergunta para esse povo, sempre foi assim? Né? Quando a gente vê que acontece, às vezes a chuva abre um buraco numa rua, né? Ou faz uma fenda enorme, né? Aí ele diz, não, sempre foi assim. Eu moro aqui, aí diz lá, não sei quantos anos, 20, 30, 40 anos, ele diz, sempre foi assim. Mas a questão é que nem sempre foi assim. Quando a gente olha no tempo de Noé, não chovia. A palavra de Deus diz que vinha um vapor de água da terra e regava as plantas. Não caía chuva, vinha de baixo para cima. E quando Deus chega para Noé e diz, olha, vai chover, Noé teve fé. E o povo, não. A gente vê aí Josué e Caleb também tiveram fé. Porque quando Moisés manda os espias para ver a terra, os 12, quando retornam, apenas Josué e Caleb creram que Deus lhe daria a terra de Canaã. Embora que tivesse gigantes
E foi o que os outros alegaram, reclamando e tendo medo, porque a terra realmente era como Deus tinha falado, só que tinha gigantes. Meus amados, fé é fundamental para ser aceito por Deus. Porque nós temos que ter fé na mensagem que Jesus trouxe, na mensagem do Evangelho, né? Então, a mensagem do Senhor, né? A mensagem que Deus traz é uma mensagem de fé, uma mensagem que o Senhor tinha, que nós temos, melhor dizendo, crer, que é a palavra ou o Evangelho, né? Que é as boas novas, que é aquilo que Deus está trazendo, a salvação, que o Messias veio, que o Salvador veio, que o salário do pecado foi pago. E Jesus dizia às pessoas que eles tinham que concordar, né, com Deus, ou seja, concordar que elas eram pecadoras e crer nas boas novas ou no Evangelho, na mensagem do Senhor, para que eles pudessem ter a salvação. Mas lembre-se que o que está acontecendo, o que vai dificultar, o que está trazendo aí grandes dificuldades, como nós falamos domingo passado, Satanás, ele é o príncipe desse século, desse mundo. E ele vem cegando o entendimento das pessoas, para que eles não possam reconhecer a Cristo. Então ele começa a trazer mentiras, para que as pessoas não concordem. Ou se concordarem, não concorde plenamente. Ele distorce as coisas. Mas Deus, ele envia seu Filho. Deus enviou o nosso Senhor, o nosso Salvador, para que pudéssemos sair das garras de Satanás, para que pudéssemos ser libertados do poder do pecado, para que pudéssemos crer nele e se tornar filhos de Deus. E esta é a boa nova de Deus, que pela fé em Deus e confiança no Salvador, podemos escapar da má influência e Satanás voltar a ter comunhão com Deus. Então vamos deixar de ser influenciados por Satanás, no sentido de fazer com que as pessoas vão para o inferno. Porque mesmo salvos, nós podemos ser influenciados por Satanás. Nós pecamos. 99% do nosso pecado, o culpado, não é Satanás, somos nós. Mas esse 1% é Satanás jogando seus dados inflamáveis, para que possamos sair do caminho de Deus, nos desviar do Senhor. Então, Jesus, quando iniciou seu ministério, ele passou a chamar homens para ajudá-lo ou assisti-lo em sua obra. Jesus começa a chamar homens para segui-lo. Quando a gente olha aí em em Marcos, capítulo 1, o verso 16 a 20, vai dizer:
E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu lhe farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após ele. Veja que estava Pedro, Simão Pedro, e André, seu irmão, pescando. E o Senhor passa e diz: Siga-me, que eu lhe farei pescadores de homens. Então, o nosso Senhor iria ensiná-los e iria enviá-los para pregarem a outras pessoas, a mensagem do Senhor, que anunciasse as boas obras. Certa vez eu lendo, e interessante que o autor disse que quando Jesus chamou, ele disse que eles não iam deixar de ser pescadores. Eles iam continuar sendo pescadores, mas agora de almas, de homens, de pessoas, levando para a salvação. Aonde a diferença também é que quando ele pescava o peixe, ele pescava para a morte. Ou seja, ele pegava o peixe da água, tirava da água, levava para fora da água, e esse peixe, ele morria. Mas agora, ao pescar homem, ele pesca para a vida. Porque ele tira o homem, das garras do diabo, tira o homem do inferno e leva para os braços de Jesus, para a salvação, para o céu. Então, nós somos o instrumento de Deus para levar o conhecimento às pessoas que eles precisam de Cristo como Salvador. Então Jesus, ele escolhe homens, não foi apenas esse, foi outros, ao total de 12 pessoas. E Jesus começa a ensinar ali com autoridade, começa a ensinar a palavra de Deus. Então os judeus se reuniam nas sinagogas, ali nas cidades, para ouvir a mensagem. E veja que Mateus fala, só estou falando Mateus, Marcos fala, dizendo, entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, e ali ensinava. Lembre-se que a sinagoga era onde os judeus se reuniam para ser lido as leis, os escritos, e ali ensinava a palavra. Eles ensinavam os escritos de Moisés e também dos profetas. Então, os judeus que viviam fora de Jerusalém, iam até as sinagogas, que tinha sinagogas espalhadas, e ali eles adoravam ao Senhor. Então, uma vez no ano, eles iam para Jerusalém. Só que a gente vê que Jesus, ele começou a ensinar com autoridade. Mas como assim com autoridade? Porque ele conhecia, ele sabia, porque ele é Deus. Desculpa. Então ele é Deus. Então veja que o povo se maravilhavam pelo que ele falava. Marcos vai dizer, maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava
como tendo autoridade e não como os escribas. Então ele falava totalmente diferente dos escribas quando eles estavam ensinando. Porque os escribas liam, estudavam e ensinavam. Mas Jesus, ele falava porque ele conhecia, porque ele é Deus. As pessoas que ouviam Jesus falando ficavam surpresas, né? Porque até então, para aquelas pessoas, Jesus era apenas um homem. Então eles ficavam surpresos como Jesus falava. A autoridade que Jesus falava, porque até então não conhecia. E Jesus explicava de um modo bem diferente daqueles homens. Então, uma maneira mais compreensível, uma maneira mais clara, sem nenhuma dificuldade. Diferente dos escribas, né? Então, que as pessoas ouviam, Jesus ensinava. Jesus, quando transmitia às pessoas exatamente o que Deus queria dizer. É diferente de nós, não é? Porque tem muitos, como nós já falamos e até falamos um pouco quarta-feira, muitas pessoas querem forçar a palavra a dizer o que eles querem, mas eles não dizem o que a palavra quer que nós digamos. Então é diferente. O Senhor disse exatamente o que Deus quer que nós ouçamos, né? Jesus, ele é Deus. Então, dentro do seu ministério, além dele estar aí ensinando com autoridade, nós vimos que ele expulsou alguns espíritos, né? Alguns demônios. E nós sabemos que Satanás, ele constantemente está lutando aí contra Deus, fazendo com que as pessoas também lutem contra Deus e deixem de fazer a sua vontade. Como já falamos, Satanás é mentiroso, né? Ele fala a mentira. E Marcos vai dizer justamente isso, né? O João também fala justamente isso, né? Dizendo que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso desde o princípio. Então ele vem enganando as pessoas. E diferente de Deus, que Deus ele é onipresente. O que quer dizer isso? Que Deus está em todo lugar, mas não entenda todo lugar, literalmente todo lugar no sentido. Aqui uma madeira, Deus está aqui. Aqui é uma árvore, Deus está na árvore. Então, está ali o cachorro, Deus está no cachorro. Né? Então, está ali a formiga, Deus está na formiga. Não, não é isso. Deus está presente em todos os lugares. Então, ele está aqui ao nosso redor. E quem aceitou a Cristo como Salvador, tem Deus em si na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador. E não é outro. Então, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em todo o crente, todo aquele que aceitou ao Senhor. Então, fulano de tal, se ele é crente, então o mesmo Espírito que está em mim, está nele. O Espírito Santo. Se fulano aceitou a Cristo, então o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em ciclano, vai habitar também em fulano e também em Beltrano. O mesmo Espírito. Só que Satanás ele não é assim. Ele não está em todo lugar. Então ele usa seus demônios. Né? Então ele usa os demônios. Que na realidade, demônio não é aquele bicho feio que as pessoas pensam. Né? Não são nem Satanás. É aquele bicho que o povo diz que tem um chifre
ao rabo com a seta e vive com um tridente de 3 pontas. Não. A Bíblia diz que Satanás é Lúcifer, o anjo de luz. E é um enganador. E se transforma como quer, né? Fala que ele transforma-se. E os demônios é aqueles que o seguiram. A Bíblia fala que quando Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, ele levou a 1/3 parte dos anjos. Então veja que a 1/3 parte dos anjos foram. E quantos foram? Nós não sabemos, porque a Bíblia não fala a quantidade dos anjos que foram criados. Nós sabemos que é milhares de milhares. Então 1/3 de milhares de milhares acompanhou Satanás. E eles, eu brinco dizendo que eles são os secretários de Satanás. Então, quando a Bíblia fala que nós temos o nosso acusador, então o nosso acusador é Satanás. Só que Satanás ele não fica ao mesmo tempo no meu pé anotando tudo que eu faço errado, no pé de fulano anotando tudo, fazendo errado ao mesmo tempo. Então ele bota um secretário dele aqui, um demônio aqui, bota um demônio ali, anotando. Quando for no dia lá, Anderson, brincando um pouquinho, né? Anderson, aí chega lá, aí chega o secretário, Anderson, tá aqui, ó. Aí chega lá o acusador, né? Como é o promotor. Anderson, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Também usa. E Satanás, ele sabe, tanto ele como os demônios, sabe quem é Jesus. Sabe que Jesus é Deus e conhece, porque ele é o Criador, o seu Criador. Sabe que Jesus é santo e morreu por nós. E ele quer fazer a separação, ele quer que nós sejamos separados de Deus. Como eu já falei antes, Satanás vai para o inferno, não tem como escapar, já está vencido, só está esperando a hora de receber a sentença. Só que ele vai para o inferno, mas não quer ir sozinho, né? Ele não quer estar ali sozinho. Então ele vai levar a maior quantidade de pessoas possível. Então ele vai fazer com que as pessoas não creiam em Deus. Então ele engana as pessoas, né? Por isso que a gente fala que ele é mentiroso. Ele inventa a mentira. Só que aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, não vai para o inferno, porque uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo Salvador, nós temos a vida eterna. E é uma garantia, né? Então nós passamos da morte para a vida. Não passamos da vida depois para a morte. Não, é da morte para a vida. E essa vida é eterna. Só que como Satanás não pode mais levar o salvo para o inferno, ele vai fazer com que ele seja um instrumento na mão dele para levar outros para o inferno. Como? Mau testemunho. Quando o crente dá um mau testemunho, ele está sendo usado por Satanás para levar outros para o inferno. Porque muitas pessoas criam aversão ao Evangelho, não aceita ouvir falar do Evangelho, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, porque beltrano é assim.
Cadê Cristo na vida? Testemunho. Os irmãos sabem. Volta e meia eu digo. Nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. E nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Diferente de Satanás, que fala a mentira, Jesus fala a verdade. Por isso que em Marcos 27, 28, do capítulo 1, diz que todos se admiravam, né? Eles se admiravam a ponto de perguntar entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província. Então Jesus ele fala com autoridade. Então ele pega os demônios e ordena aos demônios: saem. E eles saem. Né? Jesus também curou enfermos. E como nós falamos, aí ele expulsou demônios. Né? O Marcos 34, 39 do capítulo 1 diz: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixando falar os demônios, porque o conhecia. Os demônios sabiam que Jesus é Deus, eles sabiam que Jesus veio para salvar o homem pecador. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, ali orava, e seguindo Simão e os que eles ali estavam, e achando-lhe, e disseram: todos te buscam. E ele disse: vamos a aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava demônios. Então os demônios sabiam quem ele era, mas Jesus não queria ainda, não era a hora ainda das pessoas saberem, porque ele estava pregando, anunciando o que ele veio fazer. Então Jesus, ele como Deus, todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Jesus, ele sentia compaixão das pessoas. Ele olhava as pessoas necessitadas e ajudava. O Senhor, ele deseja resgatar as pessoas do controle de Satanás. Então, não apenas ali, naquele período, mas ainda hoje, o Senhor quer salvar as pessoas. O Senhor quer libertar as pessoas do controle de Satanás. Quantas pessoas já chegaram para você e falaram do Evangelho? Quantas pessoas já falaram sobre Deus e você diz que não acredita, que você não aceita, que você acha que o inferno e o céu é aqui, que a morte é o fim? Não. Quando as pessoas dizem que a morte não é o fim, realmente a morte não é o fim. Alguns brincam e dizem que a morte é um começo. Mas é um começo, depende de como você vai iniciar essa nova jornada. Como nós sabemos, Jesus fala que há dois caminhos. Né? Qual caminho que você está trilhando? Porque dependendo do caminho que você seguir, após você morrer, você tem um destino certo. Hebreus capítulo 9, o versículo 27, nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Se você pegou o caminho largo, inferno.
Se você pegou o caminho estreito, o céu. Ou em outras palavras, se você vive a sua vida do jeito que você quer, você vive a sua vida agradando tudo, fazendo tudo que lhe agrada, e esquece de Deus, esquece do Senhor, inferno. Agora, se você reconhece a Cristo, se você abandona as suas práticas e você começa a andar conforme a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não compreenda, mesmo que você aí realmente não entenda, mas saiba de uma coisa: é boa, perfeita e agradável. Você tem que buscar o Senhor, o céu. Então, Ele ainda quer salvar pessoas. Veja que ali em Marcos 1:40 a gente vê que Jesus também curou leproso, né? Ou leprosos. Quando a gente fala de lepra, não pensa que é apenas uma doença, mas geralmente lepra é uma doença de pele, né? E essa doença, muitas vezes, dependendo da gravidade dela, levava as pessoas a óbito, né? As pessoas morriam. E para saber, vamos dizer assim, como a pessoa realmente iria sair com aquela doença, vamos dizer, se colocava um isolamento nela. Então, todas as pessoas que tinham lepra, eles eram isoladas, eram separadas. Então, muitas vezes a pessoa sofria não apenas fisicamente, mas também socialmente e emocionalmente, né? Então, as pessoas já tinham o problema da dor física causada pela doença, a dor do isolamento, porque eles não tinham contato, era isolado mesmo para não ter contato com ninguém. Então, até a questão da alimentação se levava para um local isolado, deixava lá e a pessoa depois ia buscar. Então, era um isolamento realmente total, não tinha contato com a família. Então, isso trazia um sofrimento emocional. Porque se ele estivesse em algum lugar e viesse uma pessoa, ele tinha que gritar imundo para que aquela pessoa não chegasse próxima dele. Porque quem era leproso era considerado imundo. Então, tente imaginar uma pessoa chegar, passar por... uma pessoa passar e ela ter que dizer: olha, não fique perto de mim, que eu sou imundo. O constrangimento que essa pessoa passava. E isso fazia com que ela se isolasse de todos. Então, essa era a lepra. Hoje, né, a gente podemos dizer que a lepra é como um pecado em nossas vidas. Nós podemos nos livrar do pecado. A lepra também ela pode ser curada. A lepra isolava as pessoas. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz separação entre o homem e o Senhor. Então, o remédio para esse pecado ou essa doença é a salvação em Cristo Jesus. É o nosso Senhor. Apenas Jesus, Ele pode nos salvar. E Deus, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que veja que Jesus, Ele diz o quê? Ele fala que era movido de grande compaixão. E veja que ali Ele estendeu a mão para o leproso que estava querendo ser limpo, né? Gritava, Senhor, né? Gritando com o Senhor, e o Senhor chega com misericórdia, vai até ele
E ele perguntou: o que é que tu queres que eu faça? Ele disse: eu quero ser limpo. Né? Então ele chega para essa pessoa e diz: ser limpo. E estendendo a mão, a lepra desapareceu. Então aquele homem tinha fé que Jesus poderia libertá-lo, em caso ou curá-lo da sua doença. E hoje nós temos a oportunidade de chegar para o Senhor e dizer: Senhor, me cure, Senhor, me salve, porque o Senhor está constantemente perguntando: o que queres que eu te faça? Basta você dizer: Senhor, eu quero a tua salvação. Eu reconheço que eu preciso da salvação. Que eu sou um pecador. Eu preciso de ti. E concluindo, todos nós podemos nos identificar com aquele leproso. Por causa dos nossos pecados, somos imundos aos olhos de Deus. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para remover a culpa e o castigo do pecado. Ninguém pode nos ajudar. Pessoas ao nosso redor. Meu irmão, meu primo, meu pai, meu tio, meu amigo, meu companheiro, minha companheira, ou meu esposo, minha esposa. Ninguém. Nem o meu pastor. Ninguém. Mas Deus conhece cada detalhe. Deus conhece o mais sórdido que há em nós. Ele conhece cada detalhe horrível de nossas vidas. Mas Ele enviou Jesus por você. Ele enviou Jesus para te salvar. Só Deus pode nos salvar. Por isso que Paulo fala que a salvação é dom de Deus. E ele fala: isso não vem de vós. É dom de Deus. É Deus que está dando. É um presente que Deus nos dá. Basta nós recebermos. Basta nós aceitar essa salvação que Deus está nos dando. Ele não só se importa conosco, mas, como eu falei, Ele tem o poder de nos salvar. E mais uma vez, eu repito: você vai ser o culpado de você ir para o inferno, não é mais ninguém. E você que tem a Cristo, você também pode ser culpado. Não de você ir para o inferno, que você não vai, mas de levar outros para o inferno, pelo seu testemunho. Aqueles que não têm a Cristo, a única maneira de mudar essa situação é arrepender, é confiar, é entregar sua vida a Cristo. E é você que tem a Cristo. Faça como o salmista. Ore ao Senhor com sinceridade e peça a Deus para lhe mostrar tudo aquilo que não lhe agrada. O salmista orava assim: eu sonda o meu coração
e ver se há algo que não lhe agrada. E o nosso coração está cheio. Porque Ezequiel diz que o nosso coração é corrupto. E aí? Enganoso. Peça a Deus. Peça ao Senhor que tire. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela sua compaixão e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, estamos encerrando aí, melhor dizendo, mais um culto da Escola Bíblica. E vamos lembrar que hoje à noite, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, às 7 horas da noite, às 19 horas. Quarta-feira, o nosso culto de oração às 7h30. E com a graça de Deus, e eu peço que volte, o decreto do nosso estado da Paraíba vai até o dia 31. Então nós temos aí mais uma semana, até domingo, o que vem, que vai aí. Vamos ver se seja essa última semana que realmente estejamos no isolamento. Vamos orar ao nosso Deus que acabe com esse que vem se prorrogando, mas que realmente possa começar, com a graça de Deus, a diminuir a quantidade de casos, ou pelo menos se estabilizar a quantidade de casos, para que possamos ter a liberdade de nos reunir todos na igreja para a honra e glória de Deus. Então que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo esteja com todos nós. E que Deus abençoe a todos. Amém.